Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero falar um pouco hoje sobre como enfrentar situações de crise. Mais do que isso, como superar momentos de crise. Eu tenho um texto na Bíblia que os irmãos provavelmente conhecem, está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Uma história ligada a um rei chamado Josafá, rei de Judá, homem temente a Deus. Esse homem estava vivendo um momento de paz, de tranquilidade no seu reino, assim como o líder de uma família, vivendo em paz e tranquilidade na sua casa, no seu lar. Mas diz a palavra de Deus no capítulo 20, já no versículo 2, que vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já está em Hazazon Tamar, que é em Gedi. É interessante que naquele momento de paz acontece uma circunstância, um momento de crise. E esse momento de crise ele vem para abalar justamente aquela tranquilidade em que vivia Josafá e o seu rei. Algumas características que aparecem aqui quanto aos momentos de crise. Em primeiro lugar, crise é qualquer situação que gere ameaça à sua paz e tranquilidade. Em segundo lugar, nós normalmente superdimensionamos nossas crises. E em terceiro lugar, crises exigem de nós atitudes urgentes. Como agiu Josafá? Como o rei Josafá, o homem de Deus, conseguiu superar aquele momento de crise? Nós vamos aprender aqui 3 coisas que são fundamentais para que nós venhamos a superar os nossos momentos de crise. Em primeiro lugar, busque a Deus antes de qualquer outro recurso. A palavra de Deus diz que Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Nós precisamos buscar a Deus antes de qualquer outra coisa. Nós precisamos olhar na direção de Deus e não como agimos muitas vezes, em que contamos para pessoas dos nossos problemas, pessoas que não podem nos ajudar, pessoas que muitas vezes não querem nos ajudar, ou muitas vezes tentamos solucionar com nossa própria força, nosso próprio entendimento, e muitas vezes esquecemos de buscar a Deus. Precisamos buscar a Deus como nosso primeiro e fundamental recurso. É verdade. Como diz em João, capítulo 16, ali a partir do versículo 17, Jesus disse que ele voltaria ao Pai para o nosso bem, porque ele nos enviaria o Consolador, né? O Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, o nosso melhor conselheiro. Então, como é importante a gente buscar essa orientação, né, do Espírito Santo diante das crises que nós enfrentamos, porque é a partir dessa decisão que a gente vai definir o rumo que essa crise vai ter nas nossas vidas. Seja ela de grande proporção ou de pequena proporção também, assim como nós temos pequenas crises com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, no nosso emprego, na nossa escola, né? Muitas vezes nós não buscamos a Deus, nós buscamos as nossas próprias vontades e causamos males que nem sempre nós temos a oportunidade de reparar. Então, ao invés da crise nos dar a oportunidade de crescimento, de fortalecimento diante de Deus, ela nos gera prejuízo. E em Romanos, interessante que no capítulo 8, versículo 37, diz que nós somos mais do que vencedores. Ou seja, diante das crises, se a gente perseverar buscando a orientação do Espírito Santo, que é o nosso melhor conselheiro, nós seremos mais que vencedores, nós nos tornamos pessoas melhores, nós saímos de uma crise, independente do tipo de crise, seja ela grande ou pequena, mas nós saímos de lá com certeza mais fortalecidos, mais fortes, pessoas melhores e mais preparadas, né? Subindo mais um degrau de relacionamento com Deus e com as pessoas que nos cercam também. Amém. Então, em primeiro lugar, busque a Deus antes de qualquer outro recurso. Em segundo lugar, seja referência, mantenha-se de pé. Versículo 5 diz que pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Sabe, irmãos, nós precisamos manter a nossa postura diante de situações de tensão.
sejam elas situações do nosso casamento, sejam elas situações interpessoais, sociais. Nós precisamos manter a nossa postura para que nós possamos ser referência. Nós não podemos perder o nosso controle. Muitas vezes nos descontrolamos no nosso emocional e agimos ou falamos coisas que não deveríamos falar. Muitas vezes nos prostramos devido à frustração do momento, devido ao abalo, ou quem sabe alguma ofensa. Aqui nós estamos aprendendo, através deste homem chamado Josafá, o homem de Deus, que nós precisamos nos manter de pé, firmes, manter a nossa postura, para que através da nossa postura nós possamos dar exemplo diante de qualquer momento, seja ele um momento de crise, seja ele um momento tenso, ou seja ele um momento mais tranquilo. Em terceiro lugar, olhe mais para o Deus a quem você serve e menos para as suas razões. Versículo 12 da palavra de Deus em 2 Crônicas traz uma das frases mais extraordinárias, uma das frases que mais tocam no meu coração, onde diz Josafá dizendo: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Diante de qualquer crise, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer abalo emocional que você venha a estar sofrendo na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, diante de qualquer situação, entenda, você precisa olhar na direção de Deus. Porque você pode olhar em volta e dizer: não sei o que fazer, não sei como resolver, qualquer coisa que eu tente vai dar errado, não tem solução, então faça como Josafá. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. Pergunte-se, pegue o hábito de se perguntar como Jesus agiria nessa situação, como Jesus sempre agiu em situações semelhantes a essa. Isto é fazer um gabinete de crise. O gabinete de crise é reunir justamente os elementos ou pessoas que realmente podem fazer diferença e mudar essa situação. O seu cônjuge, a pessoa que você confia, a pessoa que você ama e principalmente o Senhor Jesus. Coloque o Espírito Santo de Deus à frente de toda e qualquer situação, à frente de toda e qualquer crise e saia dela mais do que vencedor. Que Deus nos abençoe. Amém.